Prezados amigos, companheiros de Ideal Espírita, bom dia. Bom dia. É um prazer para nós estarmos aqui nessa casa novamente. Nós estamos até com saudade. Tá? E aí? Muito obrigado. Muito obrigado. Gilmar, dia 3 completa um ano. Ah, é? Vi, ó. O prédio está dizendo que dia 3 completa um ano. Pois é. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Né? Trazemos um abraço lá da Sociedade Baiana de Estudos Espíritas para todos vocês. Minha esposa Graça está ali. Não sei se vocês observaram, ela está diferente hoje. Está mais bonita. Né? Pois é. Mas ela sempre vem de onça. E hoje ela vem de cobra. Vocês tiram as conclusões que vocês quiserem. Mas o prédio estava lembrando que essa palestra ela é transmitida ao vivo pela Rede Amigo Espírita. Então, aos nossos internautas da Rede Amigo Espírita, um abraço a todos vocês e agradecemos antecipadamente pela vibração de vocês que estão aí nos assistindo também pela internet. Mas a nossa fala de hoje, despretensiosa, é sobre a paz interior. Quando nós falamos de paz, não tem como fugir. Temos que lembrar daquele que foi o rei da paz, não o príncipe. O príncipe seria o rei da paz, que foi Jesus. E Jesus nos fala de dois tipos de paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Então ele está falando para nós que existem dois tipos de paz: a paz do mundo e a paz que ele oferece. A paz do mundo, que paz é essa? É uma paz transitória, passageira, volátil. A paz do mundo significa, na maioria das vezes, o silêncio temporário dos canhões. É uma paz instável, baseada principalmente em conquistas materiais, do poder material, que, como nós sabemos, hoje existe e amanhã poderá não existir mais. Então é uma paz que não nos deixa realmente felizes, completos. Estamos sempre com alguma intranquilidade. É interessante observar que exatamente no século XX, quando nós tivemos duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a humanidade também conheceu pelo menos três espíritos superiores, que, como sempre, vem falar, acima de tudo, de paz. Quando nós falamos nessas figuras que passam muito de tempo em tempo pela Terra, não temos, geralmente, a coincidência de três grandes almas ao mesmo tempo conosco. Mas foi o que nós vivemos no século XX. Talvez exatamente como uma mensagem direta para esse século que foi tão difícil com duas guerras mundiais. Nós estamos falando de Gandhi, estamos falando de Madre Teresa de Calcutá e de Francisco Cândido Xavier. Muitas vezes nós ficamos a refletir: que significado tem a vida dessas criaturas para nós? Eles atingem um grande número de pessoas, mas atingem outras mais pelo seu exemplo. Que exemplo eles querem nos dar? Algumas pessoas, lendo o Evangelho de Jesus, acreditam estar diante de uma utopia, algo completamente irrealizável. E algumas vão justificar suas atitudes dizendo o seguinte: não há como seguir efetivamente esses exemplos, porque eles não são humanos. Jesus não era humano, Jesus
era Deus. Eu não tenho nenhuma obrigação de fazer aquilo que Deus faz. Eu sou humano. Essa é uma visão equivocada que a doutrina espírita veio corrigir. Jesus, para nós, é um espírito puro. Ele é o exemplo daquilo que nós poderemos ser no futuro. Ele é a nossa referência humana. Inúmeras vezes ele vai se referir a Deus chamando-o de Pai, mostrando claramente que ele é um ser humano. Mas nós chegamos a pensar que realmente o ensinamento dele seja uma utopia. Por isso que de tempos em tempos ele envia à Terra espíritos superiores que vêm mostrar para nós, acima de tudo, o quê? Isso é possível. Aquilo que Jesus falou não é utopia, é possível. Qual é a mensagem que o Francisco de Assis deixa para nós? Isso é possível. Madre Teresa de Calcutá, isso é possível. Eu sou humana. Gandhi, isso é possível. Eu sou humano. Francisco Cândido Xavier, isso é possível. Eu sou humano. Esses espíritos são extraordinários. Eles chegam à Terra revestidos principalmente de uma característica fundamental, a humildade. Mas eles são tão estranhos, eles realizam coisas tão esquisitas, tão absurdas, tão fora do padrão, que mesmo com toda a humildade eles se tornam famosos. A fama que tantos buscam e não alcançam, o destaque que tantos querem e não conseguem, esses espíritos que nada querem, que nenhum destaque procuram, se tornam célebres. Exatamente por quê? Porque vivem vidas absurdas, completamente diferentes. Então nós viemos falar aqui nesta manhã, se Deus nos permitir, um pouquinho da paz interior. E para tomar como referência para a nossa fala um pouco do que seja a paz interior, nós queremos falar dessa grande alma da Índia, Mahatma, que significa exatamente grande alma. A grande alma da Índia, Mahatma Gandhi, um exemplo de paz. Ninguém consegue, na nossa humanidade, dissociar Gandhi da paz. Ele é o exemplo. Depois do Cristo, um dos grandes exemplos, Gandhi. Ele foi tão inspirador que Einstein vai dizer que se não tivesse conhecido efetivamente Gandhi, ele duvidaria que alguém como ele tivesse passado pela Terra. Tamanha a grandeza desse homem, que foi acima de tudo cristão. Então nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão alguns pensamentos dessa grande alma. Vamos nos permitir, Gandhi, vamos nos permitir trazer alguns pensamentos para a gente refletir. Porque já que o nosso assunto é pacificação interior, paz interior, poucos seriam tão credenciados para nos ensinar isso quanto Gandhi. Então vamos ver o que ele fala para nós. Alguns pensamentos de Gandhi. Nós vamos quebrar em 3 tópicos que são muito interessantes, mostrando quando ele tinha o pensamento organizado. Almas Pilates teve um pensamento extremamente organizado. Ele começa assim: o silêncio
já se tornou para mim uma necessidade física e espiritual. Então Gandhi vai dizer que ele se atuou ao silêncio. Ele sentia a necessidade do silêncio. Sentia a necessidade de, apesar de todas as suas atividades, ele precisava de momentos em que ele se afastava e se entregava ao silêncio. E ele vai dizer que esse silêncio se torna fundamental, tão fundamental, que se torna uma necessidade física. Ele não gasta palavras inúteis. Gandhi não tinha hábito de julgar conversa fora. Tal como Cristo e essas grandes almas, eles não jogam conversa fora. Não usam frases de retórica. São homens extremamente positivos. Então, quando ele está dizendo que o silêncio se tornou para ele uma necessidade física e espiritual, ele está falando algo concreto. O corpo físico dele, a partir de um determinado momento, precisa da quietude que vem exatamente do silêncio. Torna-se uma necessidade como almoçar, jantar, tomar banho, enfim, qualquer outra atividade. E, naturalmente, ele vai dizer, uma necessidade espiritual, e ele vai explicar mais adiante. Logo em seguida, na sequência desses pensamentos, ele vai dizer assim: inicialmente, escolhi-o para aliviar-me da depressão. Impressionante ouvir de um homem da estatura espiritual de Gandhi uma frase dessa natureza. Ele diz que escolhe o silêncio inicialmente para se aliviar da depressão. Alguém perguntaria, mas Gandhi, aquela alma serena, aquele exemplo de paz e serenidade, chegou a sentir depressão? Almas desse quilate experimentam depressão. E é só lembrar que Madre Teresa de Calcutá também vai, em suas cartas ao seu confessor, colocar os mesmos sentimentos. Também sentia depressão. Talvez isso traga um consolo para todos nós. Saber que almas desse quilate são capazes de sentir depressão. E o que eles nos ensinam a partir daí é que importa, porque é a superação, mostrando mais uma vez, isso é possível. Então ele vai buscar o silêncio, no começo, para se aliviar da depressão. A seguir, precisei de tempo para escrever, diz ele. Quando ele busca o silêncio, e ele vai se encontrar com sua intimidade, e trazer à tona seus conflitos, seus problemas, suas dificuldades, embora a alma grandiosa como é certamente o estilo de um livro que nós não podemos aquilatar, ele sente a necessidade de escrever, colocar no papel as suas dores, naturalmente. Muitos de nós pode se inspirar nesse exemplo e fazer algo semelhante. Isso vai muito da natureza de cada pessoa. Mas alguns especialistas da alma e da mente recomendam esse tipo de catarse. Isso é uma catarse mental. Se você não pode falar para o seu analista, não pode falar para o seu amigo, você pode falar para o papel. E ele coloca no papel o quê?
as suas angústias. Quem vive depressão vive angústia. Esse é o jeito italiano de ser. Falar com as mãos. E vocês viram quem é que corre logo em seguida. A cobra. Graças, já que você está me ajudando, por favor, vamos tirar isso aqui também. Faz favor. Então, daqui a pouco eu derrubo isso aqui também e o vigílio vai me bater. Bom, deixa eu dar uma amostra pequena do meu anjo da guarda, como funciona. Meu anjo da guarda é bem encarnado. Vocês não têm esse privilégio, talvez, eu tenho. Meu anjo da guarda é encarnado. Obrigado, graças. Após havê-lo praticado por certo tempo, descobri todavia seu valor espiritual. Então ele vai dizer o seguinte: ele busca o silêncio para se aliviar da depressão, sente a necessidade de escrever, positivar suas angústias no papel. Mas após haver praticado o silêncio por algum tempo, ele descobre o valor espiritual do silêncio. Ele descobre que o silêncio tem muito mais do que ele fora buscar. Não era apenas o alívio da depressão. Ele encontra algo mais no silêncio. E de repente, dei conta de que eram esses momentos em que melhor podia comunicar-me com Deus. Olha que coisa impressionante. Ele descobre que é no silêncio que ele consegue se comunicar melhor com Deus. E Gandhi vai falar mais coisas do silêncio, de outros pensamentos que ele vai explodir. Deus não se mostra, mas Deus se revela. Para os humildes, nunca para os orgulhosos. E Deus se revela principalmente através de quê? Da natureza. Quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, vai perceber. E o que a natureza fala para nós? Principalmente do poder do silêncio. A natureza realiza coisas incríveis em silêncio. Não se alardeia, não se afoga. E realiza transformações impressionantes. Para isso ela pede apenas o tempo. O problema é que nós somos muito apressados. Então Gandhi vai perceber que através do silêncio ele consegue se comunicar melhor com Deus. Olha que coisa impressionante. Agora sinto-me como se tivesse sido feito para o silêncio. Depois de fazer essa experiência, ele diz isso: agora eu me sinto como se tivesse sido feito para o silêncio. O silêncio se tornou para ele uma necessidade física e espiritual. Que níveis de percepção esse homem alcançava nesse momento? Só Deus o sabe. Mas a gente fica a imaginar. Mas ele está dizendo para nós: isto é possível. Se eu posso, sou humano, você pode, você é humano. Basta querer, que é o que geralmente nos falta. Vontade. Gandhi é um homem que demonstrou a lei da paz, uma força impressionante através da
vontade. Vocês conhecem a história dele, mas para os que talvez não conheçam. Foi um homem capaz de libertar a Índia do jugo inglês, sem levantar o dedo. Algo impossível. Há um momento na vida desse homem que ele entra em palácio para se defrontar com a autoridade inglesa estabelecida. E diante daqueles homens de poder, quando é inquirido, o que você deseja com isso? Ele estava tumultuando com os seus jejuns, as suas falas, os seus exemplos. O que você quer? Ele disse simplesmente: eu quero que vocês vão embora. Como? De que forma? Ele não tinha exército, não tinha poder político. Como poderia ele fazer isso? Gandhi se inspirou no Sermão da Montanha, quando ele percebe a força da não violência. E ele vai chamar de ahimsa, a força da não violência. Gandhi conseguiu provar de forma incontestável a força da não violência. E ele aprendeu com Cristo. Consegue provar o que é absolutamente improvável para a maioria das pessoas. Como você pode subjugar um poder temporal baseado em canhões do poderio bélico do Império Britânico sem levantar o dedo? Parece coisa de louco quando um homem daquele volta à sua humildade e diz: eu quero apenas que vocês nos deixem. Não conseguiu. No outro bloco de pensamentos, primeiro falamos do silêncio, agora vamos falar do outro bloco de pensamentos de Gandhi. Ele diz assim: a oração salvou-me a vida. O que ele está falando? A oração salvou-me a vida. Sem a oração, teria ficado muito tempo sem fé. Então ele vai dizer que a fé que tem, essa fé que removeu montanhas, ele a conquistou principalmente onde? Na oração. E quantos de nós precisam ouvir isso? Porque muitos de nós estão talvez nessa encruzilhada. Eu precisava crer, mas não consigo. Como fazer? E ele diz como fazer. Sem a oração, eu teria ficado muito tempo sem fé. Ela salvou-me do desespero. Meu Deus, esse homem viveu momentos de desespero. Ele diz que nesses momentos de desespero, o que o salvou foi a oração. Quem de nós nunca viveu um momento de desespero? E o que nós fazemos nessa hora? Talvez fiquemos a pedir a Deus desesperadamente que nos salve por uma obra milagrosa. E o que acontece? O nosso desespero aumenta.
E aí a gente desespera mais. E aí a gente diz, Deus não existe. Por quê? Porque nós estamos fazendo a oração errada, da forma errada. Pedir a Deus que nos livre dos nossos problemas, magicamente, é caminhar fortemente para a distância. Porque não é isso que Ele vai fazer. A dor, segundo a doutrina espírita, tem um sentido. Qual o sentido da dor? Única e exclusivamente um sentido. E todos nós temos dor. De alguma forma, todos nós passamos pela dor. Sentimos dor. Qual a finalidade da dor? Aprender. Única e exclusivamente aprender. A dor não tem nenhum sentido de punição, nenhum sentido de castigo. O único sentido da dor nos chamar a atenção para algo que precisamos mudar em nós e não nos outros. Kardec vai dizer no Evangelho do Espiritismo que 3 coisas nós sempre vamos adquirir, sempre vamos conseguir através da prece, se nós fizermos essa prece com fé. 3 coisas. Podemos ter certeza absoluta disso. 3 coisas nós sempre vamos obter através da prece que fizermos com fé: coragem, paciência e resignação. E é tudo o que nós precisamos. Tudo. Nós não precisamos que Deus nos tire a angústia por milagre. Precisamos que Ele nos dê a coragem para aceitá-la. E ela vai passar. Ela termina passando. Mas nós pedimos a Deus que nos tire a angústia. E Ele quer que nós façamos o quê? Que nós aprendamos com a angústia aquilo que ela quer nos ensinar. Se nós perguntarmos à angústia o que ela quer nos ensinar, qual a resposta que virá? Possivelmente a primeira resposta será: diminua o seu orgulho, a sua prepotência. Experimente perguntar para a sua dor o que ela quer te ensinar e veja a resposta. Então, a pessoa que aprende a orar adequadamente, ela se livra do desespero, porque ela passa a pedir a Deus aquilo que se deve pedir: forças, coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, paciência, que é uma das ciências mais difíceis. Vocês já perceberam o que quer dizer paciência? Paciência quer dizer ciência da paz. É uma das conquistas mais difíceis para o ser humano. Saber esperar. O desespero só acontece porque nós não esperamos mais. E é aí que a doutrina vai nos ajudar, nos ensinando que a dor tem sentido e a nossa dor tem endereço certo. Porque é a única doutrina capaz de nos explicar profundamente a causa da dor que está em nós mesmos, na nossa vida atual ou em vidas anteriores. E a maioria das nossas dores tem sua causa em vidas anteriores. Por isso que elas mostram para as pessoas
de uma forma tão enigmática, tão complexa. Nós espíritas somos verdadeiros milionários, porque temos a capacidade de entender qual é a finalidade da dor e saber que a nossa dor não tem 1 milímetro a mais, nem a menos, do que aquilo que nós precisamos e aquilo que nós construímos. Nós somos artífices do nosso destino. Essa é uma ferradura que só se adquire devagar. Então ele diz: a oração salvou-me do desespero. Vai um convite aqui. Na próxima vez que qualquer um de nós estiver em desespero, experimentemos não pedir a Deus que tire aquilo de nós. Uma pessoa que, por exemplo, está em síndrome de pânico, um ataque de pânico, experimente não pedir que Deus tire o mal-estar físico e mental que o pânico provoca. Isso é lutar. Experimente pedir a Deus forças e coragem para aceitar aquela situação daquele momento e veja a diferença. Experimente você a diferença. A força da não violência. Quando uma tempestade se abate sobre uma floresta, imaginemos uma tempestade de ventos muito fortes se abatendo sobre uma floresta. O que acontece depois que a tempestade vai? Quando a gente entra nessa floresta, o que a gente encontra? Devastação. Mas uma coisa curiosa nós vamos observar: invariavelmente, árvores frondosas, rígidas, que se ofereceram em luta contra o vento, o que acontece com elas? Elas se quebram, galhos se quebram, algumas são arrancadas pela raiz e deitadas ao chão, porque ofereceram resistência, luta. Exatamente aquilo que Gandhi não fez. Ele não ofereceu lutar. Ele exemplificou o que Jesus ensinou. Aprendeis o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Nós ainda não aprendemos a força cristã, mas Gandhi vem demonstrar essa força de forma concreta para nós. A árvore que ofereceu resistência quebra, se arrebenta. Do lado da árvore nós temos um arbusto. Passada a tempestade, como está o arbusto? Tranquilo. Talvez agora uma brisa leve passando e ele ali só bailando. O que aconteceu durante a tempestade? Ele não ofereceu resistência. Se o vento tocou para lá, ele se envergou. Se o vento tocou para cá, e fica pacientemente aguardando, porque ele sabe que toda tempestade passa, por mais que dure, passa. Isso é a natureza dos cristãos. Vejam quantos exemplos muito precisamos aprender com homens como esse, para lidar melhor com as nossas angústias, com as nossas dores, com as nossas insatisfações,
com as nossas inquietudes. Seguindo, ele diz assim: com o tempo a minha fé aumentou e a necessidade de orar tornou-se mais irresistível. Esse homem busca o silêncio para se aliviar da depressão, e através do silêncio ele descobre a maneira melhor de se comunicar com Deus. Aumenta a sua fé através da oração e passa a sentir a partir daí uma necessidade, não só do silêncio, mas também da oração. A minha paz muitas vezes causa inveja. Gandhi era conhecido por uma serenidade impressionante. Era um homem de paz. Passava paz, irradiava paz, mas energia também. Ela vem da oração. Ele diz que a paz que ele transmite, que chega a causar inveja nas pessoas, vem da oração. Olha que coisa impressionante. Eu sou um homem de oração. É o que ele fala. Então as pessoas que se impressionam com aquela figura, dizem: de onde vem tanta paz? De onde vem tanta força? Ou vocês acham que para enfrentar o que ele enfrentou foi preciso pouca força moral? De onde veio isso? Ele diz que veio da oração. Como o corpo, se não for lavado, fica sujo, assim a alma sem oração se torna impura. Imaginemos alguém que fique um mês sem tomar banho. O que vocês acham? Imaginemos agora que ela fique 3 meses sem tomar banho. O que vocês acham? O que acontece? O indivíduo não suporta nem a si mesmo. Fica aí num estado, Deus sabe. Ele está dizendo que sem a oração nós ficamos assim. A oração lava a alma. E André Luiz vai nos dar substâncias científicas sobre isso, quando ele fala das formas de pensamento. Quando nós pensamos, nós emitimos ondas mentais e criamos imagens em torno de nós. Se esse pensamento for fugitivo, passageiro, essa mensagem se desfaz. Mas se nós começarmos a alimentar um pensamento e realimentá-lo, e alimentá-lo e realimentá-lo, nós vamos criando em torno de nós uma psicosfera. Na verdade ela já existe, mas na nossa psicosfera se imprimem imagens, e André Luiz vai dizer que elas tomam cor, peso, movimento, cheiro, porque nós estamos falando de algo que está relacionado à matéria. E nós chegamos a pensar que não se trata de matéria. Aos que quiserem estudar um pouco sobre isso, por favor, leiam o Mecanismo da Mediunidade, para estudar um pouco sobre a matéria do campo mental. E aí nós vamos entender. Pensamento é energia, portanto matéria. Então nós precisamos cuidar do que pensamos. Primeiro nós podemos projetar na direção de outros.
Mas criamos um campo mental onde nós vamos respirar obrigatoriamente. Por isso André Luiz vai chamar isso de psicosfera, atmosfera da alma. O meu ódio pode não atingir você, porque você sabe como se defender dele. Mas inevitavelmente eu me torno vítima do ódio que eu sinto por você. Eu posso não atingir você, mas a mim eu atingo obrigatoriamente. Eu crio uma atmosfera de ódio, onde nela eu respiro obrigatoriamente. Daí a inquietação. Ódio e paz. Duas coisas que não se combinam absolutamente. A pessoa que tomou a decisão, e decisão a pessoa toma, porque nós somos livres, de seguir pelo caminho do ódio, ela decretou para si mesma uma consequência inevitável: a ausência de paz. É impossível alguém sentir ódio e ao mesmo tempo sentir paz. Não existe. Aí vem o terceiro bloco, e é aqui que eu acho extraordinário. Gandhi vai dizer assim: se eu pudesse deixar algum presente a você, não tinha nada para dar às pessoas, do ponto de vista material, nada. Se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos. Olha que coisa fantástica. Um cristão autêntico, verdadeiro. No silêncio, o vigiai. Depois do vigiai, o orai. E depois do orai, o trabalho no bem. Isso é um cristão autêntico. O que Jesus fazia? Jesus tinha momentos em que ele precisava se afastar da turma, da multidão, e ganhar momentos de recolhimento, silêncio. E ali ele entrava em comunhão mais intensa com Deus, exatamente como o Gandhi vai dizer. Mas depois o que ele faz? Volta para a multidão. Aqui nós vemos uma diferença fundamental entre Gandhi e outros pensadores orientais. Algumas pessoas chegam a pensar que a paz seja possível se recolhendo numa montanha e ficando em pura contemplação. Como se fosse possível adquirir a paz sentado na poltrona. E Gandhi, mais uma vez inspirado no Cristo, discípulo autêntico do Cristo, ele disse: vigia, ore e trabalhe. A consciência de aprender tudo que foi ensinado pelo tempo afora. Então ele vai dizer o seguinte: nós temos que estar com a mente sempre abertos para aprender. Nós somos espíritos imortais, já vivemos milênios sem conta e vamos viver pela eternidade. Temos que aprender demais. O que nós sabemos até hoje é nada. Nós moramos num planeta de expiações e provas, um monte de expiações e provas. Não chegamos nem na metade do caminho. Nós estamos dentro de um universo infinito. Nós moramos numa poeira. O que nós temos que aprender não dá para imaginar. A nossa arrogância é simplesmente ridícula. É coisa de quem ainda é muito infantil, somos nós. Então ele disse que nós temos que criar a consciência de aprender sempre. Nós podemos aprender a todo momento, até com as crianças. Nós podemos aprender com as pessoas que fazem as coisas erradas. Elas nos dizem o que não devemos fazer.
lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. Então aqui é fantástico. Ele diz: precisamos lembrar dos erros, mas não para nos mortificarmos, não para ficarmos cultivando sentimentos de culpa inútil, completamente inútil, perda de energia, completamente inútil. Lembrar os erros para quê? Para aprender com eles e buscar não repeti-los. Quando nós olhamos para o passado, o que nós precisamos buscar no passado é isso: a experiência que se pode tirar dele. Não ficar em mortificações e dúvidas que só abrem campo para os obsessores. E aí nós entramos em dores completamente desnecessárias. A capacidade de escolher novos rumos. Olha que coisa fantástica. Ao ler esses dois pensamentos aqui, eu me lembro automaticamente da outra grande alma, que foi Chico Xavier. Chico Xavier veiculou para nós 412 livros, trouxe mensagens maravilhosas, pensamento dos grandes luminares da espiritualidade. Mas ele também era um sábio. Ele também tinha ideias próprias. E um dos pensamentos de Chico Xavier, que hoje marca profundamente a sua personalidade e vem sendo veiculado bastante, principalmente após a sua desencarnação, diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É o mesmo que Gandhi fala com outras palavras. A mesma coisa. Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Aqui um dos exemplos dificílimos de seguir. Porque essas grandes almas conseguem provar que a maioria das coisas que nós achamos necessárias são desnecessárias. Que as grandes angústias nossas, sofrimentos, estão exatamente no apego que nós temos a coisas que são absolutamente dispensáveis. Só que essa lição é muito difícil de aprender. Acho que precisamos aprender. Gandhi vai exemplificar isso até na alimentação. Quantas coisas inúteis, olha, eu não quero atrapalhar o lanche depois. Mas quantas coisas inúteis numa mesa de alimentação. Me faz lembrar Lincoln, como diz: nunca me arrependi de ter saído da mesa com fome. Mas nós nos arrependemos várias vezes de ter saído da mesa. Além do pão, o trabalho. Olha que coisa. Além do pão, o trabalho. Almas desse quilate não poderiam falar outra coisa. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. Homens de ação. A maioria de nós, em relação ao trabalho, o que dizemos? Com toda honestidade: só trabalho porque preciso. Se eu não precisasse, não trabalharia. Mas os exemplos dessas grandes almas, é diferente. E quando tudo mais faltasse, um segredo. O de buscar no interior de si mesmo
a resposta e a força para encontrar a saída. Coisa impressionante. Coisa de grande alma. Por isso que ele sai do desespero. É uma alma que entende. E para buscarmos Deus, nós temos que buscar essas coisas. Não a solução mágica dos nossos problemas. Nós precisamos buscar em Deus é a inspiração, a força, para encontrar a saída com nossos próprios recursos. E assim a gente aprende. Não há outra maneira de aprender. Às vezes a gente acusa a espiritualidade, os benfeitores espirituais, vocês me namoraram. E eles estão ali ao nosso lado. Mas eles sabem essa dor necessária. Como você vai aprender? É como se ele dissesse: como você vai chegar onde eu já consegui chegar se você não passar por isso e não superar? Se eu carregar você no colo e tirar a dor, você não aprende nada. Essa maturidade não é fácil de alcançar. Mas é a maturidade que essas aulas nos oferecem. Por fim, ele diz assim: seja a mudança que você deseja ver no mundo. O que nós fazemos quando chegamos numa casa espírita? Temos um monte de erros. Virgílio, você devia fazer assim. Virgílio, por que você não faz assado? Não é fácil criticar? Como é que nós fazemos com nossos filhos? Você tem que. E atrás disso tem uma série de coisas. Nossos filhos não olham para o que nós falamos, eles olham para o que nós fazemos. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Eu não posso mudar o meu obsessor, ele vai continuar me odiando. E não devo me preocupar com isso, está fora da minha competência. Eu devo entregar aquilo que Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. Eu posso transformar o medo que eu sinto dele, a repulsa que eu sinto dele, em amor dele, compreensão. E se essa compreensão crescer dentro de mim, eu vou passar a desejar a ele de todo o coração que ele supere essa dificuldade, não vai viver primeiro. Eu vou passar a desejar isso porque eu quero para ele o melhor. Aquilo que eu sinto que é melhor para ele. São mudanças. Então, meus irmãos, alguém poderá perguntar assim: mas você trouxe um exame tão difícil, grande, como fazer isso? Vamos fazer de forma pequena? Silenciar a mente é fácil? Faça um exercício, de repente em casa, pare assim: o que está acontecendo comigo agora? O que se passa no meu corpo, na minha mente agora? Nós vamos ver que a nossa mente é um mundo. Acalmar a mente, aquietar a mente, é muito difícil, mas não é impossível. Se eu pudesse dar uma definição para a ansiedade da minha conta, e não daquelas que estão nos livros, eu diria, para mim, eu gosto de coisas mais objetivas, eu traduziria a ansiedade numa única palavra. E a ansiedade é o mal do mundo. Inquietação. Se eu descobrir um meio de aquietar a minha mente, eu estou descobrindo um meio de fazer o quê? De aliviar da ansiedade. Gandhi foi
buscar o silêncio para se aliviar da depressão. Como fazer isso? Existem vários caminhos. A yoga e outras escolas buscam ensinar isso. Mas nós espíritas temos um caminho, temos. Há um livro chamado O Livro da Prece, do Lamartine Mariano, que nós recomendamos para quem quiser aprender a fazer isso. De uma maneira muito objetiva. Resumindo, porque o tempo está aí nos dizendo que está na hora de acabar. Uma forma simples de fazer aquilo que nós podemos chamar de meditação espírita. A meditação dos orientais significa esvaziar a mente. A meditação espírita significa concentrar a mente, refletir. E assim. Se nós nos convencermos, como Gandhi se convenceu, que o silêncio é importante não só para a nossa saúde física, quanto mental, quanto espiritual, nós podemos fazer esse exercício. É simples de fazer. Se nós temos tempo para ficar na televisão, nos alimentando de tantas coisas, se nós dedicamos um tempo razoavelmente grande para ir a uma academia, cuidar do corpo, se nós cuidamos do nosso corpo, na verdade, 24 horas, que é o que fazemos, não é o que fazemos? Não, quando eu vou dormir, não. Quando você vai dormir, você está cuidando do corpo, você está dando repouso à máquina. Então nós cuidamos do corpo 24 horas. Por que não podemos dar 15 minutos? Porque é essencial, que é a alma. E como fazer isso? De forma tão simples. O Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma outra página que traga pensamentos elevados, é o suficiente. Ler uma pequena página, refletir sobre aquilo, e depois que a nossa mente estiver mais aquietada, fazemos a oração. Nós estamos tendo uma forma prática de fazer o vigiai e orar. Extremamente simples, acessível a qualquer pessoa. Agora, o que vai acontecer conosco, se nós adquirirmos esse hábito e conseguirmos ficar 15 minutos, basta 15 minutos. Diariamente, 15 minutos, num exercício tão simples desse. Ler uma página, refletir sobre ela. Porque na medida que nós refletimos, nós vamos começar a nos enxergar melhor. Vamos enxergar em nós aquelas mudanças que o Gandhi diz que precisamos fazer. Não no mundo, nós. E se nós fizermos esse exercício, nós adquirimos uma capacidade que está completamente acima da média das pessoas. Nós conseguimos ficar 15 minutos com a mente onde nós queremos e não onde outros querem. Isso é um poder fantástico. Possível. Quando a pessoa faz isso, o que ela faz com a sua onda mental e a sua frequência vibratória? A frequência vibratória que estava aqui faz isso. Diz nosso amigo Lamartine Mariano, o nosso obsessor nos perde de vista. Claro, você saiu da sintonia dele. É como se de repente, magicamente, você desaparecesse. Você saiu da sintonia. É fácil fazer esse exercício? Ele é tão bom, ele é tão poderoso que nós vamos achar difícil fazer. É um remédio fantástico. Leia o livro Mariano, o livro da prece, para se animarem um tanto mais nessa prática, tão saudável, principalmente os médiuns. O grande problema do médium é a inquietação mental.
Nós precisamos aprender a fazer a quietude mental, que é o título da nossa fala de hoje. Em busca da paz interior. Mas não esquecer. A prédio está olhando aqui, ó. O livro da prece, Lamartine Palermo. Se você tem dificuldade de exercitar de uma maneira mais completa, como ele vai também ensinar, faça da forma mais simples. Uma breve leitura, reflexão, e a partir daí você faz uma medição interna, você se observa, você vê que você está com a mente mais acalmada, e aí você faz a oração, e ela tem um outro nível de alcance. Tão simples assim. Algo que está à disposição. Algo que é profundamente indicado, principalmente para ansiedade e depressão. Está aqui. Uma coisa extremamente simples de fazer. E nós, na bibliografia espírita, temos livros amancheiros, pensamentos, livros mais profundos, livros de toda ordem, para todos os gostos. É isso, eu diria assim, que é impossível alguém que queira fazer esse exercício não encontrar na bibliografia um livro sequer que o consiga atrair. Não é possível. A começar do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é possível. Não marquem prazos, porque a ansiedade se alimenta do prazo. Façam e vejam a diferença. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. A minha paz vos deixo. A minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo não dá. Que Deus nos abençoe. Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.